Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 10. Lucas 10, versículo 1 ao 6. Lucas 10, do 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Ó Deus Santo e Poderoso, para o nosso coração em nome de Jesus, a nossa maior necessidade nessa hora é ouvirmos e compreendermos a Tua palavra. Dá-nos então ouvidos para ouvir, coração e mente para compreender a Tua voz nesta manhã. Ó Pai, tira de nós tudo aquilo que possa impedir que tenhamos atenção àquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. A despeito de nós, a despeito de mim, que prego a Tua palavra, a despeito dos meus irmãos que estarão ouvindo, que o Senhor use de misericórdia para conosco, porque tanto eu sou indigno de anunciar a Tua palavra, quanto os meus irmãos são indignos de ouvir. E assim nós te agradecemos por tão grande graça e privilégio que o Senhor tem nos dado, de dia após dia estarmos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz, e pode penetrar o nosso coração e cumprir o propósito para aquilo que o Senhor designou. Faz assim então, Senhor, nesta manhã, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Discípulo faz discípulo. É o que a gente tem tentado passar para a igreja, para cada irmão, nesse dia, ou nesses dias, neste ano, de forma específica. Ano passado nós estivemos pensando no tema capacitando para servir, e essa projeção não está aqui à toa, né? Quando nós anunciamos a ideia de que o discípulo é aquele que faz discípulo. Já estamos quase na metade do ano. Chegamos a maio já. Mês da família. A gente olha para trás e fala assim: gente, passou já tão depressa, passou tão rápido, e daqui a pouco chega o final do ano. E eu não sei se você já escolheu alguém, se você já orou por alguém, ou se você já escolheu alguém para investir, para compartilhar o Evangelho, para discipular. Mas essa mensagem de hoje, pela manhã, é para nos lembrar que o ano continua correndo, né? E embora nós tenhamos colocado ali uma meta, independente da igreja estar vazia, cheia, de termos 200 membros, ou 1000 membros, ou 250 membros, se nós alcançarmos essa meta que nós estabelecemos, a nossa missão permanece a mesma. A igreja pode ter 10 mil membros, ela não pode se acomodar, não, nossa igreja está lotada, 10 mil membros, não. A nossa missão continua sendo proclamar o reino de Deus e salvar vidas. Você já escolheu alguém? Talvez você tenha muitos motivos para não fazer algo, talvez você tenha resolvido no seu coração justificar a você mesmo em virtude de tantas outras situações. Você olha para algumas pessoas, até mesmo evangélicas, ou quem sabe, eu espero que não, mas ou quem sabe até dentro da igreja, você olha e diz assim: eu não vou fazer porque quem devia fazer não está fazendo também. E aí você começa a reparar em outras pessoas e não se dispõe a fazer a vontade do Senhor. Eu li uma história esses dias na internet, no WhatsApp, acredito que alguns irmãos receberam também,
E diz que um jovem chega para o seu pastor e ele disse assim: pastor, eu não irei mais para a igreja. Decidido sair da igreja. O pastor então respondeu: mas por quê? Aí o jovem responde: eu vejo a irmã que fala mal de outra irmã, o irmão que não dá bom testemunho, o obreiro que critica o senhor, o pastor, pela campanha que está fazendo na igreja. E mais uma vez o pastor lhe disse: ok, mas antes quero que você me faça um favor. Você vai pegar um copo cheio de água e dê 3 voltas pela igreja. E detalhe, sem derramar uma gota de água no chão. Depois disso você pode sair da igreja. E o jovem pensou: muito fácil. E as 3 voltas foram dadas. E as 3 voltas foram dadas pelo jovem. Quando terminou, o jovem disse: pronto, pastor. E o pastor respondeu: quando você estava dando as voltas, você viu a irmã falar mal da outra? O jovem: não. Você viu o obreiro reclamar da campanha que eu fiz, que o pastor faz? E o jovem respondeu: não. Sabe por quê? Você estava focado no copo para não derramar água. O mesmo é na nossa vida, quando o nosso foco for Jesus, não teremos tempo para ver os erros das pessoas. Quem trabalha, não dá trabalho. Talvez você já tenha visto e lido essa história. Quando nós nos dedicamos ao Senhor e pensamos que nós estamos aqui para servir a Deus, nosso compromisso com o Senhor, isso faz toda a diferença na nossa motivação. Se você observar o contexto de Lucas 10, verso 1 ao 6, anteriormente, no capítulo 9, versículos 51 ao 56, Lucas registra que os samaritanos não deram hospedagem para Jesus, porque ele claramente se identificava como judeu, estava decidido em ir para Jerusalém, e aí o texto diz que eles não deram hospedagem para Jesus, porque ele estava como quem tivesse decidido para ir para Jerusalém, mas é porque os judeus não se davam com os samaritanos e vice-versa, e aí como eles identificaram claramente que ele era um judeu, e aí não deram hospedagem para ele. Então Lucas, nesse primeiro momento, no finalzinho do capítulo 9, está registrando aqui a rejeição de Jesus por parte dos samaritanos. Logo em seguida, no versículo 57 ao 62, nós observamos que Lucas registra algumas pessoas que se dispuseram publicamente a seguir o Senhor, mas não queriam ter um compromisso com Ele. Porque disseram: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu resolver alguns problemas da minha casa, deixa primeiro cuidar do meu pai. E aí no texto nós encontramos a expressão: deixa-me primeiro sepultar meu pai. A ideia ali não era que o pai da pessoa, daquela pessoa que estava assumindo, querendo seguir o Senhor, tivesse morrido, mas era um compromisso, segundo a cultura judaica, em que o filho deveria cuidar dos pais até os pais morrerem. Depois que os pais morressem, ele ia cuidar da vida dele. Era mais ou menos essa ideia. Então deixa primeiro eu resolver e ter a minha responsabilidade dentro da minha casa, e depois eu sigo o Senhor. E Jesus então ensina que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não está pronto para segui-lo. Por isso ele fala também em outro lugar que é necessário negar a nós mesmos, assumir a nossa cruz, seguirmos. Então, esses 2 contextos antes do chamado, talvez Jesus pudesse ter ficado desanimado. Um grupo, eu passei por uma cidade, ninguém me deu hospedagem, ninguém quis ter um contato comigo. Agora, aqueles que dizem que querem me seguir não querem compromisso. Não, querem me seguir quando eles quiserem, quando eles puderem. Eles não querem assumir um compromisso comigo. Talvez se Jesus fosse pensar assim, ele julgaria: não precisa mais anunciar o reino de Deus, porque ninguém quer ouvir mesmo, ninguém quer me seguir mesmo. Já passei por outros lugares, as pessoas não quiseram. Um grupo que quis me seguir por causa da comida. E esses nem por isso querem me seguir. Se Jesus fosse considerar esses motivos, esse contexto, ele não teria enviado 70 dos seus discípulos para anunciar o reino de Deus. Mas mesmo com todo esse pano de fundo, toda essa dificuldade que se apresenta, a missão continua sendo relevante. A missão dos discípulos de anunciarem o reino de Deus e a salvação em Jesus e fazerem discípulos. A missão continuava sendo a mesma. Quando Lucas registra que depois disso o Senhor designou outros 70, depois disso o Senhor designou outros 70, está em contraste
com aquilo que Lucas registrou no capítulo de número 6, quando Jesus separa e designa 12 como seus discípulos, a quem ele denominou apóstolos, enviados, representando Cristo, para uma missão. Lá no capítulo de número 9 também, esses 12 recebem instruções. E depois, se você tiver a oportunidade de fazer a leitura do capítulo 9, do verso 1 ao 6, você vai observar que as instruções são semelhantes. As instruções que Jesus dá aos apóstolos são semelhantes às instruções que ele dá a esses 70 discípulos. Isso mostra que a mesma responsabilidade de anunciar o reino de Deus, de fazerem discípulos que os apóstolos tinham, também é para todos os discípulos de Jesus. A ideia de que deve pregar, anunciar o evangelho, o reino de Deus, fazer discípulo, somente o presbítero, seja ele docente, no caso do pastor ou regente, no caso do presbítero, não é bíblico. A ideia de nós transferirmos a responsabilidade para qualquer outra pessoa que seja, para qualquer outro cristão que seja, levando em conta qualquer coisa, seja habilidade, capacidade, conhecimento, qualquer coisa, não é bíblico. A Bíblia não dá respaldo para nós transferirmos a nossa responsabilidade de discípulos do Senhor Jesus. A missão que ele deu aos apóstolos, a missão que ele deu aos 70, é a missão que ele deu a cada um de nós. A missão dos discípulos, de anunciar o reino de Deus, de fazerem discípulos, outros discípulos. É claro que, em algum sentido, os apóstolos recebem uma autoridade que nós não recebemos. Eles receberam uma autoridade, isso nós encontramos claramente também no Novo Testamento, a autoridade dada aos apóstolos para expelirem demônios, fazerem sinais, curas. Uma autoridade que não foi dada a nós. Isso foi dado a eles. Pelo menos no Novo Testamento nós encontramos esse registro claro. Quando nós falamos sobre a missão, a nossa missão, a missão dos discípulos, primeiro, ela é designada por Deus. Você tem que entender que quem te chamou não é porque seu nome está ou não está na nomeação da igreja, que isso vai fazer diferença no exercício do seu ministério, da sua missão. Você pode estar com o seu nome nas nomeações da igreja, na liderança da igreja, ou pode não estar. Isso não faz diferença quanto à missão dos discípulos, porque quem nos chamou, quem nos comissionou ou designou foi o Senhor Jesus. O texto está bem claro no versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70. A designação, o envio, vem do próprio Deus. Não foi porque o pastor, porque o conselho, o presbítero, ou a igreja te chamou. Não foi por isso. Foi porque Deus chamou. O problema é quando nós pensamos que é o conselho, os presbíteros ou o pastor que nos designa, quem nos chama, é que nós vamos servir na igreja, no contexto eclesiástico, enquanto essas pessoas que nos escolheram estiverem caminhando na mesma visão que nós, nos agradando, ou enquanto eles estiverem presentes também na liderança da igreja. A igreja de Cristo permanece até hoje porque não dependeu de Pedro, como alguns designam o Papa da igreja, o primeiro Papa da igreja. Não. A igreja permanece até hoje porque cada discípulo de Cristo entendeu que ele era chamado não por uma autoridade humana, mas por uma autoridade celeste, o próprio Deus. E isso faz toda a diferença. Sua responsabilidade, então, não é comigo, não é com o conselho, é com Deus. É com Ele que vamos prestar contas. Quando Jesus, na parábola, em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, contando as parábolas dos talentos, e ele fala sobre o Senhor que veio acertar as contas com os seus servos. E esse Senhor ali é o Senhor Jesus. Quando estivermos no céu, não vão ser os nossos líderes da terra que estarão acertando contas conosco, mas o próprio Deus. É para Ele que devemos evangelizar e discipular. Colossenses 3,23 nos ensina que tudo que vamos fazer, devemos fazer para o Senhor. Muitas pessoas esquecem o compromisso que devem assumir com a igreja ou com a missão. Que esse compromisso é, antes de tudo, com Deus. E nós vivemos uma época de conveniência. Eu assumo compromisso quando as coisas são do meu jeito.
Eu assumo compromisso quando me agrada. Eu assumo compromisso quando eu vou ter algum tipo de benefício. Eu assumo compromisso quando tudo está funcionando do meu jeito. Isso não é discípulo. Isso é conveniência que todo mundo faz no mundo. Nosso compromisso é com o Senhor, independente de eu estar gostando de como as coisas estão transcorrendo, não. Não é porque você foi batizado ou deixou de ser batizado, porque você é membro ou deixou de ser membro. A missão permanece a mesma. Se você crê em Cristo, se você é um discípulo de Jesus, a sua missão é fazer outros discípulos. Muitos cristãos precisam parar de justificar sua indiferença com a obra de Deus por causa das falhas dos outros. Ah não, já tem muita gente para fazer. E a gente precisa lembrar da voz de Moisés clamando lá do deserto. Josué, quem dera que todo mundo fosse profeta. Quem dera que todo mundo anunciasse a voz de Deus. Quem dera que tivéssemos tantas e tantas pessoas para anunciar o Evangelho, fazer discípulos. Precisamos parar de justificar a nossa negligência, muitas vezes, em relação à obra, à missão que Deus nos concedeu, porque a nossa missão foi dada por Deus, não por homens. Segundo, a missão dos discípulos é realizada em conjunto. Se olharmos para a maioria dos exemplos bíblicos, nunca encontraremos pessoas trabalhando sozinhas, sempre em conjunto, duplas. Elias chama Eliseu. Quando Jesus chama os seus discípulos ali na praia do mar da Galileia, ou lá no Genezaré, ele chama Pedro e André, Tiago e João. Ele vai chamando pessoas, ele não chama um sozinho, porque nós não fomos chamados para servir ao Senhor sozinhos. Até para trabalhar no jardim do Éden, além de Adão, Deus fez Eva, para que os dois estivessem ali trabalhando a terra, cuidando do jardim, sendo mordomos do Senhor naquele lugar. Discípulo não trabalha sozinho. Na maioria dos exemplos bíblicos nós encontramos pessoas trabalhando em conjunto. Existem alguns que preferem trabalhar sozinhos e a gente fica pensando no motivo. O único motivo que nós encontramos, ou que eu penso ser, é para que tudo funcione somente do jeito deles. E igreja é um lugar onde você tem que abrir mão da sua vontade para poder caminhar junto. É caminhar aquela segunda milha, oferecer a outra face, porque a igreja não existe para mim. Até porque aquela frase de que eu sou igreja é uma frase própria. A palavra igreja pressupõe conjunto, pluralidade e não unidade. Então quando você ouvir alguém, isso até alguns pastores falam, não, você é igreja, irmão. Não, você não é igreja, você é um membro do corpo de Cristo, um membro da igreja. Você só consegue ser igreja se você tiver um outro discípulo de Cristo do seu lado. É por isso que ele fala, onde tiverem dois ou mais reunidos no meu nome. Porque é no conjunto, é na pluralidade que a igreja acontece. E nós precisamos aprender a ter outras pessoas trabalhando conosco. No sentido de discipulado, de aprendizado, de ensino, eu tenho preparado para a liderança da igreja. Eu tenho preparado alguém para me substituir, eu tenho preparado alguém para continuar a obra. Já pensou se os primeiros pregadores do Evangelho não tivessem se preocupado em ensinar outros? Como é que ia ficar a pregação da palavra de Deus? Por isso que hoje nós temos seminários, fazemos cursos de pregação, como fizemos aqui na igreja às quintas-feiras, para que outras pessoas possam continuar aprendendo a comunicar e assim sendo preparadas para o momento oportuno. A obra de Deus não deve funcionar do nosso jeito, mas segundo a vontade do Senhor. Barnabé e Saulo. Quando Barnabé e Paulo se separam, Barnabé vai com João Marcos, Paulo vai com Silas. Ninguém trabalha sozinho. E nós na igreja possamos pensar nisso, nesse sentido também, que a missão é realizada em conjunto. Você sozinho não vai. Você pode até fazer hoje, mas amanhã a sua obra acaba. Porque enquanto a gente siga em trabalhar sozinho, essa obra fica sendo do homem. Mas quando a gente trabalha em conjunto, ela passa a ser do Senhor. Terceiro lugar, a missão dos discípulos é revelar Jesus Cristo. A gente não trabalha para mostrar a gente trabalha para revelar o Senhor. Diz o versículo 1. Depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Eles iriam
preceder, eles iam chegar à frente do Senhor e mostrar e falar sobre Jesus antes dele chegar naquele lugar. Então a missão do discípulo é revelar Cristo, não revelar a sua capacidade, revelar os seus cursos, revelar quem Ele é, mas revelar o Senhor Jesus. Os discípulos não vivem para mostrar a si mesmos. Tem até uma canção, e algumas igrejas, acho que ele já cantou aqui, mais de ti e menos de mim. Lembrando da palavra de João Batista, que ele cresça, que Jesus cresça e que eu diminua. Mas parece que hoje em dia esse valor tem sido invertido. Mais de mim e menos de ti, Senhor. Que eu cresça e o Senhor diminua. Parece que tem sido assim. Que nós possamos lembrar que a nossa missão é revelar a Cristo a outras pessoas. Através de duas coisas nós revelamos o Senhor. Através do nosso bom testemunho. Porque todo mundo dá um testemunho, né? Tem gente que dá um mau testemunho. Tem gente que dá um bom testemunho. Você não consegue ser neutro. Ou você vai dar um bom testemunho, ou você vai dar um mau testemunho. Ser neutro é muito difícil. Embora haja uma possibilidade do neutro ser mais para o mau testemunho do que para o bom testemunho, segundo Apocalipse. Quando nos ensina que Jesus está vendo a igreja e vê que a igreja estava sendo morna e ele estava a ponto de vomitar a igreja, porque ela não era quente nem frio. Então a neutralidade também é perigosa nesse sentido. As pessoas conhecem a Cristo através do nosso bom testemunho, mas também através das nossas palavras, através do ensino. Você recebeu alguma coisa, você tem alguma coisa de Jesus. Você tem que aproveitar e criar oportunidades para falar de Cristo e ensinar outras pessoas. Quarto lugar, a missão dos discípulos é grande e árdua. Diz o versículo de número 2, ele lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Sempre tem espaço. Esse ministério já tem muita gente. Mentira! Já tem muita gente servindo nessa área. Mentira! Tem muito violonista na igreja, tem muito baterista na igreja. Mentira! Tem muita gente que prega, tem muito líder de reunião de oração. Mentira! Porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Que justificativa nós queremos dar? Mais. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. É árdua, porque ele diz, não leve nada. Em outras palavras, é árdua porque eu não posso realizar essa missão confiando nos meus parâmetros, confiando na minha capacidade. Se você acha que vai realizar a missão que Jesus colocou nessa terra para você, confiando em você mesmo, você não vai conseguir. E a gente canta, para cantar a gente tem facilidade, para viver outra coisa. Quando Deus escolhe alguém, tem muito tempo cantando isso. Ele mesmo, eu só lembro de música antiga, não tem jeito, né? Os irmãos perceberam hoje, né? Ele mesmo faz, ele capacita os chamados. Então, é grande a missão dos discípulos, é árdua também. Então, não vamos deixar passar, vamos orar, e logo em seguida ele diz, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, para realizar a sua missão. Ore, busque ao Senhor, peça a Ele: Senhor, levanta alguém. Quando eu assumi a igreja presbiteriana de Cordeiro, em 2010, o grupo de louvor só tem uma pessoa para tocar violão. E aí, na parte da manhã, né? O cara está me lembrando. Na parte da manhã, mas às vezes à noite também. E eu comecei a orar. Falei: Senhor, envia um guitarrista para a igreja. Envia um guitarrista, envia um tecladista. E Deus enviou um guitarrista e uma vocalista, que vieram de Minas, e aí chegaram em Cordeiro quase na mesma época que nós. E aí a gente começou a conversar, eles já eram de uma denominação evangélica e foram recebidos na igreja. E eu vi a vida daquela família ali como resposta de oração. Se você se sente sozinho no seu ministério, se você acha que você se sente sozinho para fazer aquilo que você entende que Deus chamou para fazer, ore. Senhor, me dá alguém, envia alguém e me dê percepção para conseguir enxergar esse alguém como o Senhor enviar. Que nós possamos orar para realizar a nossa missão.
Sexto lugar, a missão dos discípulos é realizada na intimidade do lar. Versículo 5. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, Pai seja nesta casa. Fica claro, o versículo 5 explica o versículo 1, quando Jesus enviou os discípulos para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E no versículo 5 deixa mais claro que esse lugar onde ele estava para ir era nas casas. A gente precisa lembrar também que a visitação, que o relacionamento não é uma responsabilidade apenas pastoral. É uma responsabilidade de todos os discípulos do Senhor Jesus. Como é que nós queremos colher os frutos de uma seara grande, esperando que as pessoas venham até nós? Não tem como. Nós precisamos ir, os discípulos precisariam ir até os lares, para que nos lares pudessem desenvolver relacionamento, pudessem desenvolver uma amizade, uma relação de amizade e confiança. É claro, só se as pessoas darão ouvidos a nós. Essa história de, embora Deus, e aqui eu vou falar uma coisa, mas Deus pode fazer o que Ele quer. Ele pode usar qualquer situação. Mas foge à regra essas situações. De chegar no meio da rua e começar a evangelizar alguém. Deus pode usar aquele momento que você aborda alguém no meio da rua, no meio de uma praça, compartilhando o Evangelho para que essa pessoa receba Cristo? Pode. Mas o resultado, você não vai ter como observar se aquela pessoa vai permanecer. Porque não é com a evangelização que as pessoas ficam raízes no Evangelho. É com o discipulado. E discipulado só acontece no relacionamento. Para você fazer discípulo, você precisa sair da sua casa e fazer uma visita a alguém. Você precisa pegar o telefone e marcar uma visita com alguém. Você precisa marcar na praça, conversar com alguém. Os discípulos só vão vir se nós fizermos isso. Quando vocês chegarem numa casa, diz o texto, é preciso ter relacionamento. Você não abre as portas da sua casa para qualquer um. Você só abre as portas da sua casa para alguém com quem você quer manter relacionamento. Em último lugar, a missão dos discípulos é promover a paz com Deus. Não se perca no meio da jornada achando que a sua missão é simplesmente ser amigo das pessoas. Eu me dou bem com todo mundo. Deus não chamou para você estar bem com todo mundo. Deus te chamou para você fazer com que elas pudessem compreender a Cristo e assim desfrutarem de paz com o Senhor. Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Esse é o objetivo. Essa paz seja convosco, que hoje se tornou um jargão. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão. Muita gente não sabe nem o que isso quer dizer. Quando um judeu desejava a paz de Adonai, a paz do Senhor, para alguém, ele estava querendo dizer três coisas. Que o seu relacionamento com Deus seja harmonioso, de paz. Que o seu relacionamento com o seu próximo seja harmonioso, de paz. Que o seu relacionamento com a criação, com a natureza, seja harmonioso, seja de paz. É como se ele estivesse desejando, o judeu estivesse desejando a paz em todas as esferas da vida da pessoa. Em primeiro lugar, a paz com Deus. Então, o cristão, ele tem que ser amigo das pessoas? Tem. Mas ele tem que lembrar que essa amizade tem um propósito, para que ele possa anunciar a Cristo. Porque sem Cristo, ninguém desfruta da paz com Deus. Sem Cristo, ninguém desfruta da harmonia com o ser humano. Jesus tinha isso desde criança. Quando em Lucas, nos primeiros capítulos, registra que crescia o menino em estatura, sabedoria e graça. Esse graça diante de Deus e diante dos homens. Essa vida harmoniosa com Deus e o próximo e a sua criação. Então a nossa missão é fazer com que as pessoas experimentem essa paz com o Senhor, sintam-se perdoadas através da fé em Cristo, porque somente através da fé em Cristo elas se sentirão perdoadas. Que nós possamos realizar a nossa missão. Nossa missão foi dada por Deus, portanto nosso compromisso deve ser com Ele. Nossa missão precisa mostrar quem é Jesus e ensinar sobre Ele, para que as pessoas conhecendo possam ter paz com Deus. A importância da fé e do perdão. Os discípulos jamais podem ser pretensiosos. Não seja pretensioso quanto à obra
que realiza, pois você precisa de outras pessoas para fazer alguma coisa para o Senhor. Não querer fazer a obra sozinho. Ore para que Deus te abençoe com outros discípulos para servirem junto com você. Nossa missão não é feita parada. Não podemos ficar aqui esperando as pessoas chegarem. Embora cada domingo nós tenhamos visitantes, mas isso não é o suficiente. Precisamos ir atrás, precisamos ir ao encontro das pessoas e fazer delas discípulos de Jesus Cristo. Visite alguém, converse de Jesus com alguém. Que Deus assim nos abençoe, que nós possamos lembrar da mensagem, da palavra do Senhor, da nossa missão. Lembrar, se não for por mim, por quem será? Se não for por você, por quem será? Talvez algumas pessoas tenham encontrado a desculpa, existem outros, mas a palavra de Deus não nos dá essa desculpa. Que Deus nos abençoe. Quero orar, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai Santo, misericordioso, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor continue capacitando cada um dos teus filhos para realizar a missão para a qual o Senhor os tem chamado. Que possamos ir ao encontro daqueles que estão perdidos, ó Deus, em tantos lugares, em tantas situações. Que o Senhor assim nos dê olhos para enxergar essas pessoas, disposição, ó Pai, lábios abertos para proclamar o teu reino e anunciar o teu Filho Jesus como Salvador. Faz assim, nos use. Queremos continuar cumprindo a missão que o Senhor deixou para o teu povo, para a tua igreja. Assim nós oramos, gratos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém.